Olha, já vou começar o vídeo fazendo uma pergunta. Você acha que o Abel fez é pior do que o que o Gabigol fez? Né? As polêmicas aí da última semana ficaram por conta de Abel Ferreira e Gabigol, né? O Gabigol que foi visto vestindo a camisa do Corinthians. Primeiro momento desmentiu, depois, né, deu uma entrevista para o André Hernan lá, admitindo que vestiu a camisa do Corinthians, se explicando e tudo mais. E depois disso, né, durante isso, né, até meio junto, teve a polêmica do Abel, do lance do pré-contrato com o Al-Saad e tudo mais. Aquela informação lá do Pilhado, é exatamente, o Pilhado, a informação, apesar que a gente pediu desculpa aqui, até brincando, o Pilhado, né, ele também falou que, né, tava errado, ele falou que já ia se apresentar, na real era um pré-contrato, né. Mas enfim, independente do que era, o que não era, o Danilo Lavieri deu uma opinião bem polêmica aqui, e aí eu vou ler os comentários aqui, eu já quero que vocês deem as suas opiniões aí e depois eu falo a minha, beleza? Vamos ver aqui, porque agora vamos ver. Eu acho, inclusive, esse caso bem pior do que o caso do Gabigol. Acho que é bem mais Pior? grave. Que é pior. isso? Porque, afinal, mais uma vez, eu já falei no último programa, eu entendo todo o ódio e movimentação que teve o caso do Gabigol. Não é o ideal, mas ele estava ali na casa dele, num churrasco, e foi fotografado. O caso do Abel, o Abel assinou um contrato com outro time, não comunicou o Palmeiras, aparentemente, porque a gente vai lembrar, no dia 8 de dezembro, o Palmeiras soltou uma nota que fez uma reunião com o Abel Ferreira, que o trabalho dele continuava e que o Abel não manifestou que tinha nenhuma outra proposta, ou seja, a diretoria do Palmeiras não sabia disso, pelo menos publicamente deixou claro que não sabia, a não ser que a diretoria tenha mentido no comunicado que fez, e depois de um tempo aparece essa história. Lembrando, o Abel Ferreira, como você disse, realmente, na reta final do Brasileirão, ontem eu tive até o cuidado de reler as coletivas dele, ele sempre falou, vamos ver, o calendário é muito ruim, a gente vai ver o que vai acontecer. Teve uma entrevista do Vitor Castanheira, que ele deu, que o auxiliar do Abel disse, não vou comentar especulação. O Abel também falou mais de uma vez, não vou falar sobre especulação, mas quando o Abel se porta do jeito que ele se porta nas coletivas, cobrando transparência, cobrando profissionalismo, ele não pode fazer o que ele fez nesse sentido. Eu acho, inclusive, esse Polêmica, caso hein? Polêmico, né? A gente precisa relevar algumas coisas, né? Entender exatamente. Porque o que eu tô tentando fazer aqui, inclusive, cara, é até resgatar essa nota do Palmeiras em relação ao Abel Ferreira, né? O que o Palmeiras divulgou nessa nota, pra gente ver se a fala realmente bate ou não bate com isso. Aqui, ó, a matéria aqui da CNN. Palmeiras, Abel Ferreira se uniu com o Coelho e tal, e foi isso aqui que o Palmeiras postou. Ó. Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira, dia 8, na academia de futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliam os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de 3 títulos em 5 competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o departamento de futebol. Então, na nota do Palmeiras em si, não tem nada, né? Falando assim, olha, não tem nada, né? Ele tinha uma proposta ou não, enfim, a parada é que teve uma reunião e eles definiram o futuro, tá? Então a nota do Palmeiras não diz nada. Inclusive, a gente trouxe a informação aqui que parece que que o Al-Saad afirma que o Abel assinou esse contrato depois de ter se tornado o primeiro lugar no Brasileirão, né? Que foi antes, inclusive, obviamente foi antes dessa nota, que aí já tinha até acabado o Brasileirão, acabado a temporada. Enfim, aí, cara, vou até voltar aqui para ver os comentários, né? Eu não consigo achar isso do Abel pior que o Gabigol. E aí eu digo por quê? Eu já falei que se o Abel assinou um pré-contrato, e só para tirar a dúvida, muita gente fala, mas não é só 6 meses, isso aí é para jogador, para técnico não. Se ele assinou um pré-contrato, era para sair no final do ano, que ele tinha o contrato até dezembro de 2024, era para ele sair no final desse ano aqui, não do ano passado. Então ele assinou pré-contrato, normal tal, só que aí depois o Palmeiras veio com uma proposta de renovação e ele renovou até 2025. A única coisa que a gente pode falar realmente do Abel é dele não ter sido transparente e ter falado, né? Tive uma proposta, cheguei a assinar, mas voltei atrás, não sei. Enfim, mas isso daí, mano, eu já falei que se ele for perguntado, ele que responda, mas também eu já falei e afirma. O que importa de tudo isso é o Abel ter ficado, né? E aqui, isso que eu tô falando, tipo assim, o que importa é ele ter ficado e não tem
não sei o que eu vou dizer, assim, desvio de caráter, eu não consigo ver um mau caratismo nisso, sabe? Eu consigo ver um cara mudando de decisão, mudando de opinião, né? Talvez de maneira, alguém convenceu, alguma coisa, mas mudando de opinião, né? É isso que eu consigo ver do Abel. Do Gabigol é questão de caráter, é questão de querer, né, causar uma não renovação, causar um barulho ali com o Flamengo e forçar uma ida ao Corinthians, coisa que ele já tá fazendo há muito tempo. A gente lembra quando ele foi no Podpah, né? Então eu acho que o problema da Abel é um cara talvez indeciso, e aí não julgo, né? Porque o Brasil realmente consome muitas energias, futebol brasileiro, Palmeiras então nem se fala, e um cara que realmente teve uma parada de caráter. Isso é a minha opinião. Ó, o mais engraçado é ver a mídia que quer audiência e os rivais querendo sem sucesso que a torcida palmeirense entre em crise e ou fique insatisfeita com a Abel. Não vão conseguir. Esse vídeo aí vai envelhecer mal. Campanha está forte para se livrarem do Abel. Os caras tentam de tudo para abalar estruturas do Verdão. Por essas que parei de ouvir posse de bola. Ah, pronto, que comparação ridícula. Avisa aí que foi pré-contrato, onde se viu assinar um contrato onde você tem um firmado. Está demorando colocar Abel no meio, tal, mas ele não vestiu nenhuma camisa do outro clube, ficou no Palmeiras. Cadê aqui? Mas ele assinou o contrato mesmo, porque se fez isso, então, é o pré-contrato, né? Como eu falei. Aí, o Clube Qatar não se prestaria ao papel. Enfim, Abel assinou o contrato. Quem é esse camarada aí? Esses caras querem desestabilizar. Então, a galera realmente não gostou aqui, né? Mas é o que eu falei, eu não consigo. E aí, cara? E aí é o que eu falei, né? Não tem problema em, por exemplo, discordar da opinião do Lavieri aí, até porque a gente tá aqui, né, livre para fazer isso, né? A grande questão realmente às vezes é desrespeitar, não tô desrespeitando e nem quero. Mas realmente, se você olhar a cronologia das coisas, o que aconteceu foi o Abel, né? Pelo que a gente tem noticiado, e é por isso que é legal quando o Abel dizer, né? Depois que o Abel ainda, né, disputando o Brasileirão, depois que tinha virado líder, ele foi e assinou o pré-contrato com o Assad para sair no final do ano. E aí, né, que era o contrato dele até 2024, depois a Leila veio e assina a renovação dele. E essa nota do Palmeiras da permanência do Abel, ela já foi depois, né, depois disso. Então, e o Palmeiras não fala nada. Tipo, não, ele já tinha ou ele não tinha propostas, não fala nada disso. Fala sobre o Palmeiras. A nota foi especificamente sobre Abel Ferreira e Palmeiras. Não se fala nada de outro clube, de outras propostas, não se fala nada. Então, se o Palmeiras sabia ou não, não dá para saber por essa nota, tá? E, como eu falei, a gente só vai descobrir realmente a verdade, porque tem aquele lance, né? Toda história tem três lados, o lado A, o lado B e a verdade, né? Mas acredito, como eu falei, se o Abel for perguntado e se ele falar sobre, que ele vai ser bem transparente, até porque é uma coisa dele. Muita gente está cobrando o Abel porque ele realmente, às vezes, ele cobra muito profissionalismo, isso, aquilo. Volta a dizer, ele não deixou de ser profissional. Ele assinou um pré-contrato, podendo assinar um pré-contrato. Como eu falei, não se aplica a mesma regra ao jogador. A única coisa é que realmente ficou meio omitida a parada, né? Mas profissionalismo, ética, caráter, não vejo problema. Mas já a questão do Gabigol, eu acho que é um problema muito maior. Mas, como eu falei, é minha opinião, não, a do Lavieri é outra. E aí eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso, comparando as duas coisas com a Bel, com o Gabigol, enfim, é um assunto que vai se estender. Ainda mais que não tem jogo, o jogo é só na quinta. Vai se estender, velho. Meu Deus do céu. Beleza? Deixa seu comentário, seu like, é muito importante. Tamo junto.